Olá, eu sou Sérgio Harger e começa agora mais um P20 Entrevista, o programa sobre a 10ª cúpula dos presidentes dos parlamentos do G20. E aqui no estúdio hoje a gente recebe o senador Konstantin Kosachev, vice-presidente do Conselho da Federação da Rússia. Bem-vindo, senador. Welcome, Mr. Kosachev. Thank you. Obrigado. Sérgio. Obrigado, Sérgio. Mr. Kosachev, que papel o senhor enxerga para o P20 na cooperação internacional para abordar questões como a pobreza e a fome? É como o poder para acabar com a fome e tantos outros. É necessária uma abordagem coletiva. Não é possível resolver esses tipos de problemas trabalhando unilateralmente. Tivemos uma experiência nos últimos anos, após o fim da Guerra Fria, após o colapso da União Soviética, onde o chamado Ocidente coletivo, de repente, descobriu que poderia governar o mundo sozinho. E conhecemos outros mecanismos de comunicação que foram estabelecidos pelo Ocidente, como o G7, por exemplo. Claro, como a OTAN ou a União Europeia e muitos outros que foram declarados trabalhar no interesse de toda a humanidade. E agora, alguns anos depois, você vê que não funcionou. Não funcionou porque, em muitos casos, a tentação de usar a liderança em seu próprio interesse era forte demais para os países ocidentais e, em muitos casos, eles abusaram dessa posição de liderança, infelizmente. E acredito que os últimos 10, talvez 15 anos, são um período muito importante na história da humanidade, porque outras instituições de comunicação e cooperação começaram a surgir e uma das mais importantes é o G20. E é claro, o P20 é uma dimensão parlamentar. G20 porque esta é uma plataforma única dos países mais fortes e maiores do mundo, reunidos com diferentes visões, diferentes interesses, diferentes abordagens, diferentes ideias, mas é, pelo menos teoricamente, construída sobre o princípio da igualdade. Cada participante tem ou deveria ter possibilidades iguais de levar adiante suas ideias, suas abordagens, seus interesses. Certo. E é por isso que a Rússia, desde o início, começou a participar das atividades do G20 e do P20 de maneira mais ativa, porque acreditamos nesse formato. E funcionou. Funcionou nos primeiros anos. Pude participar das últimas 5 reuniões do P20 em Roma, Tóquio, Jacarta, Delhi e agora em Brasília, e pude testemunhar os acontecimentos. E eu pude ver que nos últimos 5 anos, os países ocidentais aqui no P20 e no G20, é claro, queriam assumir a liderança aqui também. E o ponto culminante dessas tentativas foi o ano de 2022. Por razões compreensíveis, foi o início da operação militar russa na Ucrânia. Mas devido a uma liderança muito responsável dos países sede nos últimos 3 anos, Indonésia em 2022, Índia em 2023 e agora o Brasil em 2024, para mim foi uma história de sucesso, porque esses 3 países, incluindo o Brasil definitivamente, conseguiram restaurar o equilíbrio necessário nas atividades deste formato, G20 e P20, a fim de elaborar, pelo menos, ideias e propostas, provavelmente soluções, que seriam aplicáveis globalmente, que seriam aplicáveis no mundo inteiro. E é isso que o mundo inteiro espera desse formato. Então, eu estou muito entusiasmado com o que está acontecendo no P20, pelo menos. Espero que isso se desenvolva da mesma forma que a reunião do Rio, a cúpula do G20 no Rio, e espero que afete outras organizações multilaterais, incluindo as Nações Unidas, porque as Nações Unidas, é claro,
precisam da mesma abordagem de equilíbrio que tentamos desenvolver dentro do formato do G20 e do P20. E falando de equilíbrio, falando também de soluções, como a Federação da Rússia pode contribuir com propostas para se encontrar um crescimento econômico equitativo? Não tenho certeza se a Rússia, sozinha, será capaz de fazer muito para propor ao G20 ou ao P20 ou à comunidade internacional global quaisquer ideias e soluções finais. O importante é que começamos a cooperar dentro do BRICS. Anteriormente, eram 5 países, agora são 9 ou 10 países, e os países parceiros que são mais de 10, acho, podem crescer 2 vezes com nossos parceiros. E esse processo coletivo de repensar, reconsiderar o que aconteceu e o que deve acontecer no futuro dentro dos BRICS, acredito que seja o processo mais importante que agora ocorre globalmente. Porque depois dos BRICS, voltamos ao formato do G20, voltamos ao OMC, voltamos ao FMI, ao Banco Mundial. Último, mas não menos importante, as Nações Unidas, e propomos nossa razão coletiva de como as instituições multilaterais devem ser, sabe? O mundo unilateral, como deveríamos ter testemunhado nas décadas anteriores, foi muito eficiente no desenvolvimento de instituições de construção unilateral da comunidade mundial. Dólar, sistemas de Visa e Mastercard, SWIFT, Lloyds como um processo de seguro para transportes e várias outras instituições que foram criadas para ser globais, mas foram muito eficientes em consolidar a liderança de um certo grupo de países. O desafio intelectual que enfrentamos agora para países como o Brasil, como a Rússia e outros participantes dos BRICS, acreditamos que o desafio intelectual mais importante não é apenas impulsionar a ordem mundial existente, mas propor a maioria global, ao sul global, como quer que você o chame, mecanismos alternativos que seriam igualmente confortáveis e eficientes para todos, para cada país e Estado, para cada país e Estado. Se não for o dólar, o que mais pode ser usado? Se não for o FMI, o que mais pode ser usado? Se não for o SWIFT, o que mais pode ser usado? Porque acredito que a maioria dos países do mundo, que hoje chamamos de maioria mundial, não são anti-ocidentais, é claro, e ficariam felizes em ver algo como alternativa. Mas eles não têm essa alternativa no momento. Eles têm que usar o dólar, eles têm que usar o SWIFT, eles têm que usar o Lloyds e outras instituições que provavelmente são eficientes, mas que não são mais bons o suficiente. Então, a contribuição da Rússia, você me perguntou sobre a contribuição da Rússia. Eu acredito que é, junto com os nossos parceiros nos BRICS, mais cedo ou mais tarde, elaborar mecanismos alternativos que essa é a principal questão, que serão igualmente confortáveis para todos os países, incluindo os ocidentais. O que os países ocidentais temem é que, se, por assim dizer, perderem, se forem privados de sua liderança, eles serão excluídos. Esse não é o caso. Eles não devem ter medo, porque nossa ideia comum nos BRICS é desenvolver algo alternativo, mas, dessa vez, confortável e viável para toda a comunidade internacional. Estamos apenas no começo desse processo, mas sabemos como prosseguir, como trabalhar juntos,
E o BRICS é uma comunidade única porque somos muito diferentes. Brasil e Rússia são países diferentes. Temos interesses diferentes, temos, em muitos casos, visões diferentes de como devemos proceder. Mas o que é único é que entendemos perfeitamente como somos diferentes e não impomos certas posições e interesses uns aos outros. Nós desenvolvemos mecanismos de comunicação e cooperação absolutamente diferentes. E estou muito feliz de ver que a Rússia é capaz de fazer isso. Estamos presidindo a comunidade BRIC deste ano. O Brasil vai presidir a comunidade BRIC no ano que vem. Desejamos sucesso ao Brasil, porque vimos como o Brasil conseguiu presidir o P20 e o G20. Parabéns, eu acho que foi muito bem feito. Então, esperamos fazer mais progressos no ano que vem e seguir na direção certa nos próximos anos, porque perdemos muito tempo nas 3 décadas anteriores. Interessante que o senhor mencionou que essas possíveis soluções alternativas devem ser tratadas no âmbito dos BRICS, podem ser tratadas no âmbito dos BRICS. Eu gostaria que o senhor compartilhasse com a nossa audiência se elas já estão sendo discutidas e qual o horizonte que o senhor enxerga uma possível implementação de fato dessas soluções alternativas. Bem, número 1, nós não temos tempo, mas não temos pressa, porque temos que ter certeza de que as propostas, as alternativas que vamos propor serão viáveis. A ambição não é propor algo anti-existente, anti-ocidental ou anti-qualquer coisa. Essa não é a nossa ambição. Nossa ambição é fazer algo bom para a comunidade global. É uma ambição muito alta, mas acho que somos capazes de corresponder a essas expectativas. E essa solução poderia ser aplicada em uma dimensão global? Claro, porque, sabe, às vezes, jornalistas como você me perguntam, olha, temos a OTAN, vamos transformar os BRICS em algo anti-OTAN. Uma aliança militar ou algo assim? Minha resposta é definitivamente não. Não. Não porque os BRICS não tenham nada a ver com o planejamento militar, é claro. Mas eu tenho outro motivo para negar essa alternativa. Se começarmos a criar algo anti-OTAN, União Europeia, qualquer outra construção, teremos apenas uma repetição da Guerra Fria. A competição entre blocos. Temos isso desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E acredito que perdemos ao menos 5 ou 6 décadas competindo entre nós e gastando dinheiro em armamentos e em arranjos de segurança e tudo isso. Então não quero ver nenhuma repetição dessa experiência infeliz da Guerra Fria. Sim. Começamos nossas discussões sobre economia e finanças, claro. Somos muito gratos ao Brasil pelo papel tão ativo que seu país desempenha em termos de estabelecimento e desenvolvimento futuro do novo Banco de Desenvolvimento. Um projeto excelente e é muito eficiente a presidência do seu líder, sua líder, Dilma Rousseff. Eu sei que muitos países fora dos BRICS estão muito interessados em participar das atividades do novo Banco de Desenvolvimento. Durante a presidência russa, propusemos algumas ideias adicionais que vão de acordo com as atividades do novo Banco de Desenvolvimento, uma plataforma especial de investimento, uma plataforma especial para a negociação de grãos, negociação de fertilizantes. Então, esses mecanismos estão sendo discutidos de uma maneira muito concreta, muito detalhada, profissional, e acredito que, provavelmente já sob a presidência do Brasil, as pessoas verão os primeiros resultados concretos de nossas discussões, novamente, antes de tudo, nos campos de economia, comércio e finanças. Agora, falando um pouco mais da questão ecológica e ambiental,
O senhor mencionou antes, a Rússia não pode fazer nada sozinha. A Rússia não está sozinha. Então, mas a Rússia pode com certeza contribuir com os outros países, afinal é parte de grupos importantes como o P20, BRICS. Gostaria de saber como os recursos e o conhecimento da Rússia podem ajudar os outros países a termos um melhor desenvolvimento socioambiental. Temos experiência nessa área e temos potencial, tanto em questões ambientais quanto em socioambientais, que estão muito relacionadas entre si. Se você fala sobre questões como mudança climática, se fala sobre questões como o uso de recursos naturais de forma eficiente, o mais importante é essa posição russa clara e que essa agenda não deve ser politizada. Mais uma vez, tenho que retornar às atividades dos países ocidentais. Eles politizam essa agenda seguidamente. Por exemplo, vou mencionar apenas um exemplo. Os países africanos são responsáveis por apenas 2% de... Esqueci a palavra em inglês. CO2. Emissão, sim. Apenas 2% globalmente. Mas a União Europeia introduziu uma regulamentação que exige certos programas muito caros para os países africanos, o que naturalmente colocará mais pressão sobre suas economias, o que exigirá mais gastos dos países africanos. É isso que eu chamo de politização da agenda ecológica. Tenho certeza absoluta de que a Rússia e o Brasil aqui, como somos dois países que mais têm mais florestas no mundo, eu acredito que nossos dois países podem se tornar verdadeiros líderes em termos de reorientação da agenda sobre ecologia, mudanças climáticas, questões socioambientais, de maneira como já aprendemos a fazer internamente, a fazer em nossos países. E, em segundo lugar, é claro que a Rússia é uma grande produtora de recursos industriais, água potável, produção de alimentos, e estamos prontos para propor aos países em desenvolvimento os preços mais favoráveis, a logística mais favorável, as condições mais favoráveis para o nosso comércio, incluindo o financiamento desses projetos. Agora, fomos severamente sancionados pelos países ocidentais. A Rússia foi severamente sancionada devido ao conflito na Ucrânia. E, por isso, muitas das cadeias logísticas, produtos alimentícios, fertilizantes e outros bens importantes para os países em desenvolvimento foram danificados ou bloqueados por essas sanções. E, mais uma vez, os países ocidentais continuam a culpar a Rússia por isso. Não é nossa responsabilidade. E estamos dispostos a continuar cooperando com os países em desenvolvimento em todos esses itens, se não estivermos limitados. E queremos continuar sendo um parceiro confiável para qualquer país interessado em cooperar com a Rússia. E acredito que nossa cooperação bilateral, a cooperação entre Rússia e Brasil, é um ótimo exemplo de como isso pode funcionar. Eu sei que o Brasil, como qualquer outro país do mundo, está sob pressão ocidental. Querem que não tenham nada a ver com a Rússia. Eles acreditam que o comportamento do Brasil é muito justo, muito soberano
Muito bom e favorável ao povo brasileiro termos esse tipo de relação e esse tipo de cooperação no comércio, na economia e em todas as outras áreas. Essa é a minha resposta para a sua pergunta. Que compromissos o senhor considera essenciais para estarem no documento final do P20? Eu estou feliz em ver que o documento final desta reunião do P20 é muito mais detalhado em comparação com os documentos anteriores que tivemos em Delhi, que tivemos em Jacarta, porque esses documentos eram muito comuns, por assim dizer. Eles dedicavam as discussões sobre como as construções globais deveriam ser. E dessa vez, trabalhamos mais concretamente em coisas como o combate à fome, o combate à pobreza, a reorganização das atividades das Nações Unidas, incluindo o Conselho de Segurança. Temos algumas ideias sobre isso. E estamos muito preocupados que o progresso na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento das Nações Unidas não seja autossuficiente. Estamos muito preocupados com isso e também prestamos atenção a isso. Portanto, acreditamos que a declaração conjunta que conseguimos adotar nessa reunião do P20 é um passo à frente. Sinto muito. Provavelmente isso será novidade para vocês e para as pessoas que assistem à nossa conversa. Apenas um país de fora, quero dizer, a Argentina, se dissociou do texto da declaração final. Falando francamente, sem explicar por que eles estão descontentes com quaisquer disposições de declaração final, mas essa dissociação provavelmente faz parte da política interna da Argentina e não tem nada a ver com as atividades do P20 ou do G20, e é isso pelo menos que eu espero. A declaração foi aprovada por unanimidade, por assim dizer, junto com essa dissociação, e esse é um resultado coletivo. Estou feliz de ver. Não temos tantos outros formatos onde países ocidentais, orientais, milhares de países podem se reunir em torno de um determinado texto. Nós conseguimos fazer isso aqui e conseguimos ter esse progresso no Brasil, em Brasília. Muito obrigado, Brasil, por sua excelente presidência no P20. Esperamos que o resultado seja o mesmo no G20, mas para frente em novembro, no Rio de Janeiro. Boa sorte. Thank you so much, Mr. Konstantin Kosachev. Spasiba. Thank you very much. Muito obrigado. Muito obrigado. E obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Esse programa já está disponível para você rever nos sites da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e também em nossos canais no YouTube. Confira lá. Até o próximo programa.